Gente falando aqui sobre a situação do Gabigol, o Anderson Silva. É verdade que o Gabigol pediu para ser negociado? Tem rodado essa história aí. Teve mais gente perguntando também, Gabigol no mundo árabe. Tem alguma coisa sobre isso, Samu? Paulo Eduardo também perguntando aqui, que o empresário estaria querendo negociá-lo. Tem alguma coisa de Gabigol? Não, então, Caramujo, não tem nenhuma informação sobre. Claro que o Gabigol quer jogar, né? Assim como todos ali no banco, se você perguntar, os caras vão querer jogar, né? Não, no momento, não tenho nenhum conhecimento de algum movimento sobre uma saída, né? O Gabigol veio com um salário importante, né? Um combo ali importante para um contrato de 4 anos. Tem 6 meses apenas, né? Posso até tentar aqui, junto ao staff do jogador, se tem algo nesse sentido aí, mas no momento desconheço. Pô, eu acho que se o Gabriel tivesse insatisfeito no Cruzeiro, assim, querendo sair, pedindo transferência, ele não estaria sorridente ali no banco de reservas como estava, né, com os companheiros no jogo contra o Mirassol. Ele não teria ido para o jogo do feminino, né, participando ali de um evento do Cruzeiro com aquela predisposição, né, no domingo de manhã, que o jogador poderia estar de folga. Acho sinceramente que a galera força um pouco nessa situação aí, porque eu entendo que incomode, né, um jogador da qualidade do Gabigol no banco, mas como o Pedro falou, o Caio, todo mundo já detalhou, gente, o Gabriel, ele disputa a posição com o Matheus Pereira e com o Caio Jorge. O Matheus Pereira e o Caio Jorge estão jogando muito bem, né? A melhor dupla, a dupla de ataque mais produtiva do Campeonato Brasileiro. Então, não dá para você simplesmente colocar o Gabigol na vaga do Wanderson, do Christian, e olha que o Christian faz falta, ou de qualquer outro jogador e falar, não, tem que colocar o Gabigol ali para jogar. Não, não tem. O time tem que funcionar, né, Caio? Com certeza, o coletivo é a prioridade, né? E aí, dentro disso, o Gabigol tem que se adaptar. Mas, como eu falei no início, a gente, da mesma forma que reforça a dificuldade do Gabigol entrar nesse time titular, também reforçamos o tanto que ele é importante para o Cruzeiro. Até na arte que a gente acabou de debater em cima, pô, dá para ver que entre ali os 4 jogadores mais utilizados do banco de reservas, o Gabigol está. Pelo menos foi o segundo mais utilizado dentro da arte, né? O Cruzeiro está buscando jogadores no mercado, mas a gente sabe que não vão ser muitos. Possivelmente vai fechar só com mais um, para além do Sinisterra. Então, aqueles que já se mostraram relevantes para a sequência do Cruzeiro na temporada, para ajudarem o Cruzeiro, precisam permanecer. E o Gabigol, por mais que não seja um titular, seria importante ele ficar no Cruzeiro, não só pensando nessa temporada, mas por mais tempo. E aí, só para fechar, Emerson, muita gente tem tentado em alguns momentos forçar uma situação com o Gabigol. Acho que entra muito o ponto dele ser midiático, mas o que não pode acontecer é portal jornalístico forçar isso, né? Ontem circulou uma matéria que chega a ser até desrespeitosa para a gente que busca fazer a profissão com seriedade, né? Não é à toa que o Central da Toca, a Samuca TV, tem crescido como tem crescido, porque busca fazer o jornalismo da maneira possível. Só que aí algumas coisas que acabam saindo prejudicam a nossa profissão, né? Prejudicam. Eu não vou citar o nome do portal, mas o que saiu ontem a respeito de Gabigol e futebol árabe foi uma coisa patética, de envergonhar mesmo quem faz a profissão. Então, que o torcedor possa tomar muito cuidado com isso, né? Ele já sabe muito bem os meios onde buscar informações com seriedade, com credibilidade. Então, que não venha a embarcar nessa, né? O seu, às vezes, ficar incomodado ou até mesmo forçar algo em relação ao Gabigol, dá para entender, por mais que seja errado. Agora, jornalista, portal jornalístico fazer isso já é demais. É claro que quando o Gabigol chegou, a festa e tudo que envolve um jogador, como o Gabriel é um dos jogadores mais midiáticos do futebol brasileiro, é um cara extremamente decisivo nos últimos anos. Eu entendo as torcedor do Cruzeiro querer que o atleta esteja sendo envolvido nos jogos. E aí a gente, às vezes, até cobra do Leonardo Jardim, e o Caio falou muito bem sobre isso em determinados momentos. Pode existir essa variação para que tenha um encaixe do Gabriel Barbosa dentro da equipe,
que ele possa receber mais minutos, em algumas oportunidades que ele possa ser a primeira opção saindo do banco de reservas, mas é entender também que o Cruzeiro conseguiu encontrar um padrão coletivamente falando que vem dando resultado. Mesmo que as últimas rodadas não sejam tão boas, mas o Cruzeiro conseguiu um bom resultado e o Cruzeiro só está onde está hoje no campeonato graças a esse padrão. E aí, em algum momento, entender que o Gabigol, a ausência do Gabigol não atrapalhou que esse bom padrão fosse construído. É claro que o Gabigol é muito mais jogador que o Wanderson, é claro. É claro que o Gabigol é um jogador que tem capacidade de decidir jogos, e o Caio falou muito bem sobre isso no comentário dele ontem, né? Que o Gabigol tem muito mais capacidade de decidir um jogo e muito mais expectativa do que o Lautaro Dias. Mas não dá pra gente tentar também forçar o Gabriel a entrar no time. E aí eu vou voltar até naquilo que eu falei. Eu vejo muita gente para poder tentar colocar o Gabigol no time, tentando tirar jogadores que não competem com o Gabigol. Não dá para a gente colocar o Gabigol entrando no lugar do Wanderson. Eles não vão exercer a mesma função. Eles não têm as mesmas características. O Gabigol ele pode entrar, e inclusive eu tenho essa opinião, de que em alguns momentos da sequência o Caio parecia desgastado, o Gabigol poderia entrar na função dele. Eu acho que o Gabigol tem esse desmarque nas costas da defesa, é um cara que consegue se movimentar muito bem. Ele e o Matheus Pereira poderiam se complementar, mas não dá para a gente também achar que é um super problemão o Gabriel não estar sendo utilizado, porque o Cruzeiro está bem no campeonato, sem essa utilização maciça do atleta. Então, para mim, em alguns momentos, e não acho que sejam todos, mas alguns parecem que torcem muito mais para que dê errado, pensando em aí, resguardar e proteger o Gabigol, do que pensar na instituição, do que pensar no Cruzeiro coletivamente. Cara, eu queria muito que o Gabigol entrasse nesse time e desse certo. Mas se o Gabigol não entrar e o Cruzeiro voltar a Libertadores, o Cruzeiro, quem sabe, até ganhar uma Copa do Brasil, o título vai ser menos relevante, a volta a Libertadores vai ser menos relevante. Então, assim, eu vi gente querendo até mudar a posição do Caio Jorge. Pô, você tem o melhor jogador do futebol brasileiro atuando naquela posição. Eu vou mudar esse jogador para poder colocar um atleta, porque é um atleta do meu agrado? Eu gosto muito de outros atletas que estão no Cruzeiro, mas nem por isso eu quero que o jogador que está ali atuando hoje e funcionando bem coletivamente saia para que meu gosto pessoal esteja em cima do bom funcionamento coletivo do Cruzeiro. Entendo que o Gabigol pode ser mais acionado dentro dos jogos. Me incomoda o fato de, por exemplo, o Marquinhos ser mais acionado do que o Gabigol? Me incomoda. Mas agora, eu entendo que coletivamente o time do Cruzeiro tem funcionado dessa forma. E uma outra coisa, Caramujo, variação tática não é só mudar o esquema, tá? Variação tática, às vezes, é mudar uma saída de bola, você fazer determinados movimentos. O Cruzeiro tem variação tática. Variação tática não é sair só do 4-4-2 para o 4-2-3-1. O Cruzeiro já mudou a saída de bola por várias vezes. O Cruzeiro já mudou o funcionamento dos laterais com os pontas. Isso acontece ao longo das partidas.